Eu sou o Leonardo Lisboa, professor, futuro cientista político. Eu me chamo William Valente, sou advogado. Sejam todos bem-vindos ao podcast Gazeta del Rei, seu podcast, seu resumo semanal de notícias políticas do Brasil, do mundo e, é claro, de Sergipe. Aqui você vai ouvir notícias e opiniões polêmicas, outras nem tanto, mas sempre com compromisso da verdade, porque é ela que ancora todo o nosso pensamento, toda a nossa opinião e tudo que a gente põe pra fora e dialoga com vocês. Bom, Léo, vamos começar agora, né? Vamos sim, agora sim, oficialmente está inaugurado, iniciado esse projeto novo aí que se inicia do podcast do Gazeta del Rei. Viu? É uma satisfação poder estar iniciando esse novo projeto ao seu lado, meu amigo, meu parceiro. Digo mesmo, digo mesmo. Você que foi um grande amigo, estava desde o primeiro episódio do Colina Política, que também acontecia aqui nesse estúdio. Contribuiu muito, apareceu algumas vezes, trouxe o nosso primeiro convidado. E acho que não podia ser diferente, né? As coisas que têm que acontecer, elas sempre acontecem. Mas vamos começar falando, de fato, sobre política, sobre os temas. Eu acho que a gente não conseguiria começar diferente sem falar do que está acontecendo com o Pix, né? Veio a medida da Receita Federal, essa medida foi revogada, tem todo esse fuzuê, fake news. O que você acha, cara, disso aí? Então, cara, veja, não se falou em outro assunto que não esse, até porque o vídeo do deputado federal Nicolas atingiu uma proporção, assim, de audiência que somente no Instagram dele, da última vez que eu olhei, já tinha passado a quantidade de pessoas que há no Brasil. Mais de 200 milhões haviam visualizado, somente no Instagram. Sim. É humanamente impossível saber quantas pessoas de fato viram esse vídeo, porque você tem outras redes sociais, você tem outras mídias sociais, o próprio WhatsApp mesmo, é humanamente impossível saber quantas milhões de pessoas viram esse vídeo. Então, assim, hoje e anteontem, durante a semana, eu tive a oportunidade de frequentar alguns espaços diferentes, seja o barbeiro, seja conversando com as pessoas do trabalho, seja no restaurante do fui almoçar, e esse era o assunto da vez. Não se falou em outro assunto senão essa questão da, entre aspas, taxação do Pix. E o menino, o Nicolás Ferreira, conseguiu em um vídeo, um roteiro, digamos, por que não improvisado, um cenário tanto quanto simples, desbancar e derrubar toda uma máquina de comunicação governamental que custa milhões e milhões de reais. Isso, por si só, ao meu ver, já é um dos grandes fatos políticos de 2025 e acredito Sim. que, na retrospectiva de 2025, lá em dezembro, vão se falar sobre isso. Como um menino, como um garoto, um deputado federal, conseguiu desbancar toda uma máquina de comunicação de um governo. Realmente é bizarro, né? E eu já acho diferente. Eu acho que o texto dele foi. Vazou um making off, não sei Sim, se você sim. chegou a ver, que ele tava com aquela camisa preta básica, assim como eu tô, Sim. uma calça jeans e um chinelo, sabe? Tipo, o cara derrubou o governo de chinelo. Só que, assim, o texto dele foi muito preciso, porque todas essas argumentações acerca de fake news, e aí eu falo isso sem paixão nenhuma, não cabem naquele texto. Tipo, foi realmente muito meticuloso, apesar da linguagem informal, do jeito muito coloquial de se falar, mas ele foi muito preciso, inclusive de falar que a normativa da Receita Federal não trazia A taxação do imediatamente uma Pix. taxação. Inclusive, isso fica registrado, viu? Desculpa Por comentar favor. isso, nos 30 segundos iniciais do vídeo. Então ele Exatamente. já deixa claro que não é que o Pix não será taxado. Então toda e qualquer reação que o governo teve a partir desse vídeo foi, digamos assim, tentando corrigir um erro ainda pior, porque foi acusar o vídeo de fake news ou coisa parecida com isso, e ao meu ver, acabou saindo pior o soneto do que a emenda, aquela famosa frase Com que a toda gente certeza. conhece. Mas assim, para além disso, o vídeo é muito claro e cristalino no sentido de que ele brinca, como bem você falou. Quando eu falei da simplicidade do vídeo, não quero com isso dizer de forma alguma que ele não pensou, que não foi Ah, proposital, sim. até porque certamente foi. Só que ele talvez não esperava a reação, digamos assim, quase que espontânea da população compartilhando esse vídeo. E a semana anterior a esse vídeo também rolou vários outros vídeos de pessoas dizendo que não iam mais aceitar Pix. Pessoas assim, comerciantes informais, Sim. que é de certa forma a grande mola propulsora da economia no Brasil, porque a gente tem essa imagem de grandes empresários. Mas se não me falha a memória, entre 60% a 70% da economia brasileira é movimentada pelos O informais. cara que entrega galão de água lá em casa disse Desde, que não aceitava mais Pix. dos microempreendedores individuais. E como é que você explica para essas pessoas que elas não serão taxadas, sendo, como bem lembrou o próprio Nicolas, várias promessas feitas pelo atual governo foram descumpridas logo depois. Então, sim, sem sombra de dúvida, poderia se abrir uma brecha para o governo querer taxar o Pix mais à frente. E Sim. eu trago como exemplo, viu, a minha mãe. Minha mãe, dona de casa, diarista a vida toda foi, trabalhou durante anos em casa de família para sustentar a mim, meu irmão
e contribuir financeiramente lá em casa. Hoje em dia ela trabalha vendendo Natura, Avon, essas revistas que vendem cosméticos para as mulheres e perfumes e tudo mais. Ela mesma estava preocupada, ela movimenta por mês ali uma renda próxima a esse valor de 5 mil reais nos boletos que ela paga para justamente receber os produtos e repassar para as clientes dela. Então, assim, ela mesma estava preocupada. Então, quer dizer, que ela, uma pessoa que tem uma renda per capita, um PIB não, uma renda per capita familiar não muito alta, mas estava possivelmente, na mira da Receita Federal. E como é que ela iria explicar, caso ela fosse convidada à Receita Federal para justificar lá a sua movimentação financeira entre 5 e 6 mil reais? E isso é complicado. Aos que não estão nos assistindo, eu sou advogado, mas minha área de atuação é a área tributária. Então, foi esse início, esse recesso, né, que na verdade a gente nem voltou oficialmente lá no escritório, a gente recebeu muita mensagem, ligação de cliente, do pessoal realmente, tipo, bicho, e aí? A Receita vai estar monitorando, minha casa vai cair. Porque nem tudo que entra, às vezes entra por causa de um outro valor, enfim. Aquela coisa que é natural do brasileiro, né? Às vezes, você tem um cartão que o seu parente usa e ele deposita um dinheiro na sua conta para você pagar o cartão no final do mês porque ele estava negativado. Então, assim, a gente não tem como desconsiderar isso porque é a realidade de grande Uma parte grande parcela dos grande parte brasileiros. da população. E uma coisa que eu achei que o Nicolas foi muito cirúrgico, e novamente eu falo isso sem paixão alguma, é nesse retrospecto. Porque ele não falou nenhuma mentira. E aí eu acho que isso é que a gente deveria aportuguesar, vamos dizer assim, porque a gente fala fake news é uma palavra, um termo em inglês, mas foi uma expressão trazida dos Estados Unidos, assim como na época que Trump se tornou presidente, se falou muito de pós-verdade e afins, e tudo isso acaba vindo para cá, e logo mais, inclusive, a gente vai falar sobre a influência da eleição de Trump no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que, assim, fake news nada mais é do que mentira, cara. E aí, só que fake news parece que é um termo atribuído a um espectro político. O outro lado pode mentir, mas essa mentira não se enquadra como fake news, apesar de serem sinônimos. E isso, na minha cabeça, é muito difícil de entender, senão a guerra de narrativas, que a gente já conversou muito, ser amplamente difundida. Mas, de fato, a Receita quer mais informações para que ela trate essas informações e, mais à frente, as pessoas tenham que explicar se isso é, de fato, uma renda obtida, que é o fato gerador de imposto de renda ou não. Sem Entendeu? falar, Birman, que tem um outro agravante aí que eu acompanhei nas movimentações ou nos comentários nas redes sociais, é a famosa síndrome de Estocolmo, que o brasileiro é acometido a todo momento. Então houve sim uma guerra de narrativa, em especial numa parcela, digamos assim, que tem um lado ideológico muito claro, no sentido de defender a Receita Federal. Não, não se preocupe, a Receita Federal só vai monitorar. Só vai monitorar. Mas isso já é algo preocupante, porque como você bem falou, toda e qualquer movimentação financeira que passasse do limite de 5 mil reais mensais estaria sobre, digamos assim, suspeita da Receita Federal, e a Receita Federal teria poder, sim, porque a Receita Federal tem essa discricionalidade de convidar um cidadão e pedir explicações sobre as movimentações financeiras, mesmo que isso não tivesse inicialmente na proposta inicial do governo. Isso poderia, sim, descambar para esse tipo de situação. E foi isso que talvez foi a grande sacada do Nicolas brincar com essa possibilidade. E eu vi alguns portais, alguns canais oficiais de televisão assim ditos, justamente querendo desmerecer o conteúdo do Nicolas, atribuindo fake news. Então veja, a palavra fake news, e eu concordo integralmente com você quando você traz essa reflexão, a gente chama isso na literatura inglesa e na gramática inglesa do tal do estrangeirismo. Na falta de uma palavra no nosso português, se transporta, se traduz um termo em inglês. Sei lá, outro exemplo, bullying é um exemplo que me vem à mente nesse momento, até porque não existe uma palavra no Brasil para esse tipo de comportamento agressivo, ofensivo contra outras pessoas em um ambiente escolar. Mas penso eu que o fake news está tão banalizado, ou começará a ser tão banalizado ao ponto de ele por si só perder o seu significado, a sua essência. Porque se tudo que as pessoas estão a falar, que estão a comentar é fake news, nada é fake news. Eu sempre costumo dizer que se você diz que ama todo mundo, você não ama ninguém. E se você diz que tudo é fake news, então nada é fake news. Então, penso eu que essa virada de chave, por que não, desse movimento político, foi um movimento político que tomou as redes sociais numa proporção inimaginável pelo governo atual. E, mais uma vez, friso, é algo que o governo não esperava e ainda saiu pior quando ele tentou corrigir, quando ele tentou se posicionar, e ainda a revogação deu mais munição ainda para esse movimento político de desconfiança do governo atual nesse sentido.
Já viu aquela história do. Não que se enquadre, obviamente, mas aquele lance de que o Superman sangra, né? Ele é Sim. tão indestrutível que Uhum. quando ele sangra, o inimigo vê uma brecha. O governo recuou por conta, obviamente não foi só por conta disso, mas isso foi, assim, o grande símbolo que representou por conta de um vídeo. Sim. Então, assim, a partir de agora eles viram que qualquer coisa que o governo faça que milimetricamente possa afetar o bolso da população ou a liberdade de alguém, vai haver uma onda de reação, porque eles sabem que isso funciona. E eu acho que assim, o Lula deu um tiro. Não acho que tenha sido ele, porque eu acho que ele não teve gerência real Não, sobre não, isso. que Porque veja, acredito. foi um ato normativo da Receita Federal. Não foi nem o Haddad propriamente que fez isso. Então, mas assim, obviamente isso é parte de uma agenda, né? Eles vêm gastando muito de um lado, apertando o cerco do outro para arrecadar, porque realmente a conta não tá fechando. E aí, só pra eu finalizar o que eu queria falar, e é só uma reflexão, eu vejo muita gente falando, agora o Lula deu aumento real, porque no governo Bolsonaro, que sempre tem essa comparação, Essa o próprio comparação. Lindenberg Farias fez um vídeo, uma tentativa de vídeo-resposta, teve 37 mil visualizações, Uhum. falando, porque no governo Bolsonaro, e aí me veio um estopim esses dias de que, pô, o Bolsonaro, com todos os defeitos do mundo, mas o cara enfrentou o início da guerra na Ucrânia e uma E uma pandemia, pandemia mundial, né? e o dólar não bateu o que tá batendo agora. Não bateu o que tá batendo agora. Viu, Rei? Eu faço a seguinte reflexão. Você quer ver a popularidade de um governo, seja ele qual for, vá para os rincões mais humildes da sociedade. E, de novo, faço referência aqui à minha mãe, Dona Josefa. Esse final de semana, ela me convidou para almoçar junto com ela, tá? Ela fez uma comida lá especial, tal. Comida de mãe, né? E aí, saudade da Comida comida de mãe dela, é... atendi o convite da digníssima minha mãe, Dona Josefa. E numa conversa lá aleatória, estávamos conversando, tal, trocando figurinhas, e aí entramos no assunto da política. Inclusive, eu até registrei esse momento lá no meu Instagram, porque foi uma surpresa, tanto para mim quanto para o meu irmão, quando que na campanha política ela tinha um lado muito claro, e claro, é minha mãe, eu respeito ela, a opinião política dela pouco me importa no sentido que não vou, por isso, criar um desafeto com minha mãe. Infelizmente, muitas famílias não pensam dessa forma. Tiveram famílias que foram destruídas, destroçadas por conta de opiniões políticas, por conta de pensamentos políticos talvez distintos, mas lá em casa, pelo menos, isso não aconteceu. De forma alguma, mantenho e manterei o respeito pela minha mãe, até porque é um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Só que o ponto foi, aí numa conversa, na brincadeira, minha mãe falou, né, eu vou no mercadinho, e minha mãe é aquela dona de casa tradicional, vai no mercadinho quase que todo dia, então ela sente na pele, no dia a dia, o real poder de compra, o real esvaziamento do poder de compra. Ela sente na ponta lá. E ela brincou, não, eu não voto mais nesse cara não, fazendo referência ao atual governo. Ela foi uma eleitora fiel, fidedigna, levantou bandeira, fez campanha para Lula nas redes sociais e tudo mais. Ela me falou, não, não voto mais de Lula, saudade de Bolsonaro. E foi uma surpresa para quem tava lá, eu e meu irmão, tá, a namorada dele tava brincando. E foi um momento até de celebração e comemoração, no sentido de que parece que a venda caiu dos olhos dela e ela percebeu, digamos assim, o caminho um tanto quanto torto que esse governo atual está seguindo, na medida em que as pessoas mais humildes, as pessoas que estão, digamos assim, na pirâmide social financeira menos abastada financeiramente falando, começam a perceber, e isso dá um sinal muito claro para o governo de desespero. Poxa, se a gente não está conseguindo manter essas pessoas, entre aspas, que estavam ao nosso lado durante muito tempo e agora começam digamos assim, mostrar um certo desagravo para com o nosso governo, para com a nossa gestão, isso é muito preocupante. Sim. E aí o governo segue errando, segue falhando na comunicação. E aí eu me lembro, Wilhelm, eu digo porque eu já tive essa conversa com outras pessoas, com outros amigos mais à esquerda, e eles gostam muito de dizer que as véias do Zap, que as tias do Zap, digamos assim, é algo injusto, porque não se compete com isso, tá? Mas veja, gente, isso que eu vou falar aqui é encontrável por qualquer pessoa que pesquisa na internet. O Partido dos Trabalhadores foi o primeiro partido a nível de instituição partidária a criar um movimento virtual de defesa das suas ideias, das suas pautas. Isso era o chamado MAV, Movimento de Ambiente Virtual. Antigamente, não sei hoje em dia, porque tem muito tempo que eu não entro lá no site do PT, mas antigamente você entrava no site do PT, você se filiava, você se cadastrava e você se tornava um militante de ambiente virtual. Você recebia, inclusive, dinheiro público para defender as ideias do PT. Isso era, digamos assim, escancarado na página oficial do PT. Isso lá nos idos de 2000, 2005, 2010, onde as pessoas ganhavam dinheiro, viu, hein? Elas eram pagas com dinheiro público para defender as pautas do PT nas redes sociais.
Só que o tempo foi passando e a impressão que eu tenho é que a esquerda foi perdendo o tato, foi perdendo o jeito de se fazer as coisas e, de certa forma, emerge uma direita que ocupa-se desses espaços nas redes sociais, não, claro, com a mesma, digamos assim, com a mesma preponderância, porque ainda estava tudo muito no início, mas, digamos assim, que aprendeu o jogo muito rápido e conseguiu adaptar a sua linguagem para o novo público, para a nova Acho audiência, que agora o jogo virou. e conseguiu atingir patamares de audiência, de visualizações de vídeo, e agora penso, inclusive, é um assunto que a gente pode conversar mais à frente, com a vitória de Trump, com essa mudança já, digamos assim, nos chefes do executivo das grandes big techs, a exemplo do próprio Elon Musk, do X, e agora o Mark Zuckerberg, que está dando aí uma famosa coringada, começando a questionar algumas coisas que ele mesmo defendia no passado. Então, penso eu que a direita tem uma oportunidade de ouro vindoura aí à frente, no sentido de, talvez agora o jogo virou de lado. Talvez o jogo agora mudou um pouco e uma perspectiva aí nova para 2025 e quem sabe para os próximos anos, nesse sentido de comunicação, guerra de comunicação, guerra de narrativa. Eu acho que, só recapitulando, aquela frase aquele discurso do Mano Brown durante a campanha, de que falta eles se conectarem com a base. Com a base. É de, tipo, de fato entender Sim. qual é a necessidade, o que é que a população quer. E, sim, hoje em dia eles estão totalmente descolados da realidade. Eles vivem em função de defender e manter a casta política deles e esqueceram da galera que Nos fornecia a ajudou a base. chegar lá. Exatamente. E eu acho que esse fenômeno ele não é só local, até porque eles foram hegemônicos durante muitos anos. Acho que não dá pra chamar, por exemplo, o Obama de esquerda, mas assim, nos Estados Unidos, o Partido Democrata é o que mais se assemelharia a esse espectro político. E foram 8 anos do governo Obama, e 8 anos no governo, mandando. Então, assim, eles meio que se acomodaram. E quando o Trump chegou, eles não entenderam nada do que estava acontecendo. Entende? O Biden entrou, mostrou mais descolamento ainda da realidade. Tanto que o Trump voltou e voltou forte. Tem aquela, acho que é a Amanda Saad, que é da Globo News, Sim. ela falando que na cabeça dela a Kamala ia ganhar, chegou nos Estados Unidos e não sabia o que estava acontecendo. Aí eu fiquei, rapaz, pô, é complicado falar isso, pô, de Aracaju falando isso. Mas assim, pelo que eu tava vendo e lendo, tanto de coisas daqui quanto de coisas de lá, tava nítido que o Trump ia ganhar. Principalmente depois daquele tiro que ele tomou na orelha. Que, mentira, foi arquitetado. Mas assim, existe naturalmente um descolamento da esquerda, desse espectro político, principalmente relacionado a pautas identitárias. E a direita tá falando, não, peraí, a realidade é essa. A realidade é que a moeda tá uma loucura, a realidade é que o poder de compra tá indo embora, a realidade é que o povo não gosta tanto dessa cultura woke que tá acontecendo, e que aquela vida pacata, vida normal de você trabalhar, de você poder comprar a sua casa e realizar o sonho da casa própria, de você ter um carro, até de você ver um filho na faculdade prosperando, e você ter uma aposentadoria que talvez pessoas como eu e você, em virtude da idade, a gente não tenha lá na Sim. frente, isso a esquerda não debate mais. E aí o Partido dos Trabalhadores deixou de ser dos trabalhadores há muitos anos. Você sabe que essa é uma frase clássica, icônica, atribuída ao Roberto Campos, saudoso economista, que ele falava isso, né? Que o Partido dos Trabalhadores é o partido daqueles que não trabalham, dos intelectuais que não estudam e por aí vai. Mas é fundamental ver como essa virada de 2024, do ano de 2024 para 2025, inclusive com a vitória do Trump, com o retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos, é fundamental para a gente perceber uma guinada, em especial no que se refere, no que se diz referência à questão das redes sociais. Porque, veja, Sim. eu não sei, meu amigo, eu tenho minha dúvida se Trump não tivesse sido eleito, se o vídeo do Nicolas teria batido a quantidade de visualizações que teve. Não sei, eu tenho essa teoria da conspiração. Mas é uma teoria da conspiração que como toda teoria da conspiração tem um quê de verdade. Existe um estudo, existe inclusive livros sobre esse assunto, no sentido de um cerceamento de perfis e de ideias mais próximas ao conservadorismo, liberais de direita. Isso está muito bem documentado, inclusive tem um livro muito bom, fiz questão até de trazer aqui, do Peter J. Hudson, chamado Os Manipuladores, a guerra do Facebook, Google, Twitter e das Big Techs contra a direita. Nesse livro, viu, ele vai trazer vários relatos de entrevistas que ele teve com funcionários dessas redes, essas grandes redes de comunicação das Big Techs, onde eles expõem documentos, eles expõem reuniões, onde era muito bem se falado no sentido de, ideias mais à direita, liberais, conservadoras, não tem que ter espaço nas nossas redes sociais, porque nós temos esse pensamento, nós acreditamos nisso aqui, e ok, era essa a forma de pensar deles.
Agora, aquele famoso ditado popular, né? Pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Então, com a vitória de Trump, primeiro, com a aquisição do antigo Twitter pelo Elon Musk, que já sempre foi um cara que se posicionou muito mais ali no centro espectro político, mais da direita, liberal, no sentido de, digamos assim, respeito e estima, grandíssima estima pela defesa das ideias da liberdade de expressão e de comunicação, aí agora junta-se com a eleição do Trump. Então, assim, se a esquerda já estava reclamando que não conseguia ganhar, digamos assim, no ambiente virtual, agora ela vai reclamar e vai chorar e vai penar mais ainda. Porque acredito que esse canhão, esse grande canhão de comunicação que são as redes sociais, talvez a partir de agora irá virar para um outro lado. E você acha que vai ter meio que uma guerra entre esses meios mais tradicionais e esses novos meios de comunicação? E aí a gente entra em mídias sociais. Então, não as plataformas, porque plataforma que eu digo assim, Instagram, Twitter, sempre tiveram um lado e vão permanecer tendo. Principalmente depois desse check verify, né? Que Sim. eu acho é massa, porque você começa a ver, tipo, a galera sendo desmentida, determinadas coisas acontecendo. Mas, por exemplo, plataformas como o YouTube, que possibilitam vídeos mais longos, programas como esse aqui acontecerem, você acha, ou até plataformas de streaming, né? Que realmente elas só hospedam. Você acha que vai haver uma guerra, principalmente de disputa pela audiência, entre meios de comunicação mais tradicionais, como jornais, enfim, o que quer que seja, e essas plataformas? Na verdade, essa é uma guerra que nunca cessou e que ela está acontecendo a todo momento, inclusive no momento em que nós estamos falando. A partir do momento que você produz um conteúdo, seja ele em qual meio social for, em qual mídia social for, você está batalhando a atenção, a audiência daquela pessoa com a outra informação, com um outro tipo de conteúdo, outro conteúdo de mídia. Então, penso eu, Virgem, que essa é uma guerra que nunca cessou e acredito que nunca irá cessar. Só que as pessoas começaram a se inteirar mais, penso eu, começaram a buscar outras informações, outras fontes de informações, melhor dizendo, e ao mesmo tempo que elas começaram talvez a ampliar o seu horizonte de conhecimento de determinada situação. Então, hoje em dia, as pessoas não consomem tão somente uma opinião de um jornal ou de um meio de comunicação. Elas recebem uma enxurrada de informações de vários outros meios de comunicação e a partir dali ela consegue, digamos assim, sair um pouco da bolha do senso comum e formar muitas das vezes uma opinião um tanto quanto fora do status quo, daquele que é impetrado, daquele que é, digamos assim, nos apresentado meio que de forma uníssona entre os meios de comunicação. Tem um vídeo muito bom, inclusive, na época ainda da corrida eleitoral presidencial nos Estados Unidos, de Trump, onde Trump fazia qualquer coisa, e aí essa pessoa teve a oportunidade de pegar vários canais, esse vídeo é muito bom, pegou vários vídeos de recortes de jornais americanos espalhados pelos 50 E eles estados estavam falando a americanos, mesma coisa. e a linha mestre do discurso era a mesma fala criticando Trump. Praticamente as mesmas palavras, só mudava a ordem. Então, existe sim, como a gente chama no jornalismo, o tal do briefing, onde parece que todo mundo recebe o mesmo briefing e os jornalistas e os jornais da grande mídia, vamos assim dizer, falam a mesma coisa sobre esse mesmo assunto. Então, por exemplo, eu vi em alguns canais, essa questão ainda voltando um pouquinho à questão do vídeo do Nicolas, todo mundo dizendo que o menino cometeu fake news, que o vídeo é uma fake news. Só que quando você vê o vídeo, não tem nenhuma fake news ali. Ele traz apenas tão somente fatos. E nos 30 segundos iniciais do vídeo ele fala: o Pix não será taxado. Porém, mais sobretudo, todavia, o governo atual disse várias medidas que não faria e acabou por fazer. Então isso pode acontecer também com a questão do Pix. Foi isso. Esse foi o ponto central do vídeo. Mas me chamou muita atenção, o vídeo é longo. O vídeo tem quase 4 ou 5 minutos. E ainda assim teve a quantidade de visualização que teve. Então isso me trouxe um despertar, me trouxe um ponto interessante, Wilhelm, que talvez as pessoas estão preparadas já, e usando o jargão da juventude, prontas, preparadas e querendo, para receber talvez conteúdos políticos mais longevos. Porque o vídeo é quase 5 minutos de vídeo. E ele vai explicando, titim, por que disso, por que disso, por que daquilo. E ainda assim teve esse alcance de milhões e milhões de pessoas, Brasil afora, terem visto esse vídeo. Justo. Quando eu falo de tipo da guerra, mas uma guerra numa perspectiva de você ter relativamente paridade de armas. Porque, convenhamos, não sei como é isso lá fora, mas aqui você tem meio que uma hegemonia da Globo, ainda assim. Sim. Então, assim, a Globo caiu muito, isso é óbvio. Mas ainda é hegemônica. Nenhuma outra rede de televisão ou nenhum outro canal privado de mídias sociais, qualquer que seja, consegue concorrer ou disputar em pé de igualdade com a Globo. Lá fora,
por exemplo, nos Estados Unidos, como você tem uma gama muito maior de meios de comunicação, você tem meios de comunicação que são de um lado, meios de comunicação que são do outro, isso é muito, muito claro. E aqui a gente não vê isso. Pro lado que a Globo pesa, a gente sabe que é um colosso direcionando para um lado, Ou ou pro para o outro. outro. Exatamente. Mas eu vejo que com o passar do tempo, eles vão começar a perder a hegemonia. Não só por uma perda dos meios tradicionais para esses meios alternativos, vamos chamar assim, que vão deixar de ser alternativos, mas também como uma forma de descolamento da realidade. Eles pararam de refletir o que a imensa maioria da população brasileira quer ver. Lá nos Estados Unidos, a gente vê esse lance de redes de televisão de um lado e do outro. Isso me lembra muito aquele trecho de House of Cards, que Frank Underwood tá brigando com um sindicato, e aí tem um negócio de um tijolo que jogam na janela dele, e que ele diz, aí o senador diz, aí o secretário de Estado repete o mesmo termo que eles criam para começar a mexer na cabeça das pessoas e imprimindo na cabeça delas essa ideia de que, tipo, realmente o que eles estão fazendo é errado. É o lance das fake news. Você começa a repetir, 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 até que aquele discurso ingresse dentro da pessoa e se torne uma coisa só, sabe? Mas aí, voltando para a questão de Trump, aquela frase, ó, eu acho que é quase uma máxima. Quer saber o que vai acontecer no Brasil? Eu vejo o que aconteceu nos Estados Unidos 2 anos antes. Você acha que Bolsonaro, podendo disputar, supondo que ele dispute, é reeleito? Veja, podendo disputar, há uma grande chance de termos o Bolsonaro, por que não, presidente mais uma vez do Brasil. Só que acredito eu, Wilhelm, Que ele não ser disputa. muito difícil ele conseguir se tornar elegível de novo. Porque, na minha leitura política, o Bolsonaro, além de adversários políticos, criou inimigos políticos. Na política nunca é recomendado que você tenha inimigos. Tanto é verdade que logo após o final da eleição, o resultado, e Bolsonaro não sendo mais presidente, não demorou 2 meses, iniciaram os processos de expurgo, os processos de perseguição. E aí, claro, a gente pode entrar nas discussões se isso juridicamente falando é legal e tudo mais, mas veja, eu já parei de tentar entender o direito brasileiro e acho que os advogados, assim como você pedindo licença para falar um pouco sobre a sua profissão, talvez não estejam tão digamos assim, plenos e cientes do que realmente é o direito, porque o que vocês aprenderam lá na faculdade, vocês veem as decisões de alguns juízes, em especial da Suprema Corte, você fala, peraí, mas isso aqui é aula 1 do direito e o cara tá desrespeitando o direito constitucional, o direito que, peraí, sabe? Então, mas isso aí é uma discussão que deixo para vocês advogados, porque vocês passaram 4, 5 anos na faculdade e vê um juiz da Suprema Corte que deveria prezar justamente pelo aquilo que foi ensinado lá no banco da universidade, ele mesmo, que deveria prezar por aquilo, acaba jogando aquilo fora. Mas veja, voltando ainda sobre a questão de Bolsonaro, acredito que sim, em podendo ele ser candidato, tem uma grandíssima chance de ser eleito, porque sou muito a favor dessa sua máxima que você trouxe aqui. Os cenários que acontecem, politicamente falando, nos Estados Unidos, muito se repetem no Brasil. É algo assim, se você for observar os últimos 10, 15, 20 anos, é justamente esse cenário. E não sendo ele? Aí a direita vai ter um grande problema em substituir o Bolsonaro e apontar um outro nome para poder pegar um pouco desse capital político e tentar participar do jogo com condições reais de disputar a eleição presidencial contra Lula. E existe a possibilidade também, inclusive, de Lula daqui a 2 anos se repetir o cenário de Biden nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida disso também, de que Lula esteja numa situação senil a tal ponto, como o Biden esteve, de não ser o cara a ser candidato, de que ele sai e coloca uma outra pessoa. Não duvido que isso aconteça, pode muito bem acontecer. Você tá ligado que vazou uma... Não sei se foi plantado ou de que forma isso aconteceu, mas que começaram a fazer pesquisas internas, isso foi noticiado, não lembro onde foi, que eles começaram a ver opções, né, de candidatos. E aí a opção que eles tentaram ou pensaram para disputar foi Glaze. Eu achei maravilhoso. Mas quem é que você vê com perspectiva de disputa e com perspectiva de vitória no campo da direita? Veja, o primeiro nome que me vem na mente é certamente Tarcísio. O governador de São Paulo, Tarcísio, que tem feito um trabalho fundamental. Assim, você tem a impressão, quando você acompanha a rede social do Tarcísio, que ele não para. E veja, eu acho que ele... não vou trabalhar aqui no campo de achismo. Eu tenho plena convicção de que o governo dele, por mais problemas que possa vir a ter e que tenha, que é natural de todo qualquer governo, ainda mais uma dimensão do nível de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, né, falando-se de território e em proporção financeira e em PIB mesmo, é natural que tenha alguns erros aqui e ali. Mas penso eu que o Tarcísio acertou em muito quando ele pegou um governo, a gestão da cidade de São Paulo,
e deve ter dito para os seus secretários mais próximos, falou, galera, temos uma infinidade de recursos financeiros à nossa disposição, vamos trabalhar. Vamos colocar esse recurso financeiro para o povo e à disposição do povo. Então, assim, é incrível o nível de trabalho que ele entregou nesses 2 anos enquanto governador. E é claro, com a chancela de Bolsonaro e Bolsonaro não podendo ser candidato, penso eu que é a única, talvez a única válvula de salvação, válvula de escape da direita, por assim dizer, para disputar a eleição presidencial e ter real chance de vitória. O Tarcísio é um cara jovem, é um cara que, querendo ou não, participou de certa forma de governos mais à esquerda, mas por ser um perfil técnico, foi convidado para fazer parte de um governo mais à direita. É um cara que tem honrado, de certa forma, o legado de Bolsonaro. Você vê as entrevistas dele, você vê a fala dele, sempre frisa o quão grato ele foi para o Bolsonaro ter dado a chance a ele de realmente poder trabalhar como ministro na época da gestão do governo Bolsonaro. Então, assim, tirado, claro, todas as picuinhas que a direita tem e sempre terá e haverá de ter mais à frente, é disparado, na minha humilde opinião, o melhor nome para disputar a eleição presidencial no campo político da direita. Zema, Caiado, Ratinho Júnior e afins. Não, eu acredito que o Zema tem muito ainda aquele perfil do novo, é difícil, digamos assim, clean, liberal, tal, liberal de gravata, liberal de terno, sapatênis, então acho muito difícil ele romper essa barreira. E os outros nomes que você falou, Ronaldo Caiado, é um cara que tem feito um governo interessante à frente lá do estado dele, mas penso eu que o Tarcísio é a grande bola da vez. Não sou partidário e defensor da ideia da Michelle Bolsonaro, não sou, porque acho que aí é um nepotismo meio que forçado. Tá, beleza, é uma mulher e tá na vez das mulheres, inclusive temos agora aqui em nossa cidade, Aracaju, uma prefeita, mulher que foi eleita também, claro, e isso contou muito. Muitas pessoas falavam, vou votar em Emília Corrêa prefeita porque é mulher e tudo mais, mas eu sou muito mais simpático pelo Tarcísio, pela efetividade, pelo trabalho, pelo pragmatismo político, que eu acho que a gente precisa de uma pessoa como ele frente à gestão do nosso país, isso, claro, em 2028, né, nesse cenário de eleição presidencial. Eu vou dar uma de pastor evangélico, vou profetizar aqui. Que aí fica registrado, né? Lá na frente, se eu puder fazer isso, vai que o vídeo viraliza. Mas pra mim, a chapa ideal seria Bolsonaro não disputar. Não necessariamente por ele, mas por um quesito de rejeição. Sim, E a sim. gente sabe que segundo turno é uma eleição de rejeição. E Tarcísio nem de longe tem a rejeição justamente por ter esse perfil mais técnico. Então eu acho que ele leva esse lado ideológico com uma sutileza muito grande, mas ele tem esse perfil técnico que faz com que as pessoas que não gostem do Bolsonaro não votem nele possam votar no Tarcísio. E eu acho que ele precisa de um vice do Nordeste que é justamente a região que pesa e assim, decide a eleição. Sendo bem objetivo, nos últimos anos, eu acho que para os anos futuros, o Nordeste sempre vai decidir as eleições, apesar de não ter a maior parte da população. Mas é porque aqui o campo da esquerda ele é muito mais hegemônico, vamos dizer assim. E eu acho que, se as pesquisas, e aí pesquisas de verdade, não mostrarem uma possibilidade de vitória no seu estado, acho que a Semineto é o nome para ser vice de Tarcísio. Tarcísio. Porque ele é de um estado que hoje é majoritariamente petista, vídeo que aconteceu com ele na última eleição, Sim. que ele tava ganho até uma semana antes da eleição, ele tomou um cacete que ele não sabe nem o que foi que aconteceu. Mas assim, ele é um cara super bem avaliado, foi um prefeito super bem avaliado em Salvador. O sucessor dele se elegeu em primeiro turno, se reelegeu em primeiro turno novamente. Então assim, a capital, vou falar de uma forma chula, mas é dele, politicamente falando. Mas o resto do estado não é, só que ele vem trabalhando o resto do estado e ele não parou a campanha desde que ele perdeu a eleição. Não, seria uma construção de chapa fortíssima. Nem tinha me atentado quanto ao ACM Neto, porque de fato, acompanhei muito a corrida eleitoral dele, inclusive acho o marketing dele na época um dos melhores que eu já pude acompanhar e também fui tomado de surpresa quando da não vitória do ACM Neto, onde ele perdeu para o Jerônimo Reis, que está lá comandando o estado da Bahia. Mas acho essa sua previsão política interessantíssima. Eu não tinha pensado nesse ponto de Sudeste e Nordeste juntos. E ainda tem um outro ponto. Tarcísio, ele não é do PL, ele é do Republicanos, que é um partido que ele tem um lado mais centro-direita, Sim. vamos dizer assim. E a Semineto é de um partido do Centrão, que acho que em número de deputados é o maior partido do Brasil, que é a União. Sim. Então, assim, você daria um golpe gigantesco em um partido que hoje é da base do governo e deixaria de ser. Então você tiraria uma infinidade de deputados, senadores, prefeitos e o que quer que seja da base do governo Lula. Seria um golpe, assim, bizarro. Bizarro. E eu acho, inclusive, que esse talvez seja o movimento político mais interessante a se observar, viu, nas próximas eleições.
no sentido em que é o centro, não o centrão, que o centrão é um negócio fisiológico que não tem uma identidade muito clara, mas o centro que eu faço referência aqui é o centro político ideológico que une o melhor dos dois mundos. Porque sejamos diretos e francos aqui a quem está nos assistindo. As ideias boas independem dos espectros políticos. Você tem ideia muito boa de um lado, da esquerda, você tem ideia muito boa de um lado da direita. A grande dificuldade em nosso país é você conseguir concatenar essas duas visões de mundo e apresentar ao pessoal, digamos assim, mais humilde e menos letrado politicamente falando, que existe uma terceira via no sentido de que, gente, é possível unir as duas ideias, as duas melhores ideias e caminhar no sentido, numa direção de progresso para o Brasil. E acredito que esse talvez, e aí se afastando, claro, do centrão fisiológico, que está ali apenas pela perpetuação do poder, pela manutenção dos seus cargos, e tão somente muitas das vezes pelo ganho financeiro e político. Sim. Mas penso eu que essa sua previsão faz todo sentido na medida em que a gente observa algumas, e aqui a gente pode falar das eleições municipais e adentrar talvez nesse assunto, e trazer aqui para a nossa realidade, da nossa capitania de Sergipe Del Rey, né? Que é o que dá homenagem a esse programa, que dá início a essa nossa iniciativa de comunicar notícias políticas do Brasil, do mundo, mas de Sergipe também. Foi o que aconteceu aqui em Aracaju, capital, né, do nosso estado, onde você teve uma chapa, claro, você tem a Emília Corrêa, nossa prefeita, no Partido Liberal, um partido mais à direita, mas ela, durante muitos anos, esteve em partidos mais do centro, com o seu vice Ricardo Marques também no partido centro-esquerda, centro-direita, lá Cidadania. Então, eu acho que, inclusive, quando você vai observar algumas prefeituras ao redor do Brasil, em especiais de capitais, esse cenário meio que se repetiu também. Você ouve muito centro-direita, centro-esquerda ocupando posições de destaque. Então, penso eu, Wilhelm, que isso também vai se repetir, e poderá se repetir, perdão, nas eleições a nível presidencial mais à frente. Vamos seguir nesse tema agora. De que forma você viu, agora que já passou, não para ser engenheiro de obra pronta, Sim. mas de que forma você viu essa mudança política que aconteceu em Aracaju e de que forma você vê a continuidade ou não dessa mudança? Veja, a população de Aracaju foi muito clara ao ir às urnas que estava cansada, estava exausta e não aguentava mais a gestão que aí estava. Isso foi uma mensagem muito clara desde o primeiro turno, de que a população não queria o que aí estava posto durante 16 anos, se contar um pouco mais do que isso. Então a população foi às urnas e deixou isso muito claro. Tanto é verdade que se você somar, tirando o candidato do ex-prefeito Edivaldo Nogueira Luiz Roberto, e você soma os outros candidatos, isso fica muito claro, que os votos divididos entre os outros candidatos, com exceção do Luiz Roberto, foram assim a grandíssima maioria. Agora, para além disso, Wilhelm, fica a seguinte reflexão. Quando você fica muito tempo no poder, você acaba perdendo o tino e o tato ao lidar com as problemáticas mais banais e os problemas ou mais mundanos da sociedade. Você começa a achar que aquela gestão, que aquela prefeitura, que aquela cidade é sua e que você não precisa mais resolver os problemas porque ela já é tudo seu. Então esse é um problema que muitos políticos, digamos assim, é um bicho que muitos políticos são acometidos. Eu tô aqui há 16 anos, tô aqui há 15 anos, tô aqui há 14 anos. Eu sei fazer Eu sei fazer isso aqui, não preciso mais conversar com as pessoas, não preciso mais conversar com os vereadores, não preciso mais ir na comunidade, não preciso... É só fazer o arroz com feijão que está garantido. Então, penso eu que esse foi um erro da gestão. Um erro, claro, que ao meu ver, pelo menos falando por mim, fiquei muito feliz, um erro cometido pela antiga gestão e que abriu oportunidade para essa nova liderança, para essas novas lideranças políticas que nós temos aí mais à frente em nossa cidade, em nossa capital, a exemplo da Emília Corrêa e do Ricardo Marques. Agora, claro, com grandes poderes, como diz a clássica e famosa frase dita pelo tio Ben ao Peter Parker ali no leito de morte, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a Emília Corrêa e o Ricardo Marques têm digamos assim, um mundo nas costas para resolver de problemas deixados pela antiga gestão, que foram mascarados, colocados para debaixo do tapete, tanto é, bastou a primeira semana, a segunda semana de governo da nova gestão, e aí pipocaram algumas denúncias de contratos e de milhões e milhões de reais que não foram pagos, que não foram efetuados, não foram liquidados pela antiga gestão na área da saúde, na área da limpeza, na área da educação e outras frentes que são fundamentais para prestar um serviço à população. Então, há-se de se falar, claro, uma grande expectativa por essa nova gestão, ao mesmo tempo que a população demanda certamente, digamos assim, um choque de gestão, digamos assim, uma mudança, realmente, uma guinada dessa nova gestão que se avizinha e que está, digamos assim, posta aí agora frente à Prefeitura de Aracaju. Mas como é que você vê essa perspectiva para frente? Veja, eu sou muito otimista.
Agora, é importante aqui e que fique registrado que eu vi poucas pessoas comentarem sobre isso, colunistas, articulistas, políticos, como você prefira. Veja, Emília e Ricardo, 2 vereadores, um vereador de primeiro mandato, Ricardo Marques, a Emília já estava há um tempo ali na Casa Legislativa, os 2 conseguiram vencer 3 máquinas. A máquina federal, pois o senador do presidente estava ao lado da sua esposa, a Candice. Conseguiram vencer a nível de estado, pois o governador do estado de Sergipe estava apoiando o outro candidato, e conseguiram vencer também a base municipal. E é curioso, e talvez poucas pessoas atentem a isso. No primeiro turno, o único vereador que declarou apoio em Emília foi o Ricardo Marques, que era o seu vice. Todos os outros vereadores estavam em outros projetos políticos. Tudo bem, é do jogo. Mas isso precisa ficar registrado. E que isso fique registrado nos anais da história política de Sergipe. Isso é um fato um tanto quanto inédito, onde 3 máquinas, federal, estadual e municipal, contra 2 vereadores, não foram suficientes. Se você pegar os votos dos 3 senadores, os votos dos deputados estaduais e os votos dos deputados federais e dos vereadores, em tese, era para ter voto para justamente não dar chance, não dar oportunidade para Emília Corrêa e Ricardo Marques vencerem. Mas, meu amigo, quando o povo quer, ninguém tira. Cara, era impressionante você sair nas ruas e você ver as pessoas clamando e ansiando por essa nova gestão e dando voto de confiança a Emília Corrêa e Ricardo Marques. E isso precisa ficar muito bem registrado nos anais da história política e da nossa capitania aqui da Gazeta del Rei e do Sergipe del Rei, como a gente faz referência ao nosso Sergipe. É um fato, assim, penso eu, na história política recente, talvez mais antiga, um fenômeno que não vejo um lastro na política, na história da política, algo dessa natureza que tenha acontecido. É algo, assim, fenomenal e algo um tanto quanto que de inédito. Eu Não concordo sei com se você você concorda nesse... com isso, porque Concordo. assim, nós não estamos falando apenas de poderio político, mas também de financeiro e de influência. Máquina federal, municipal e estadual contra 2 vereadores e ainda assim não foram suficientes E a gente que para vencer. tramita no meio político, a gente sabe o peso disso, né? Claro, é muito grande, Pra muito galera grande. comum, assim, que nunca ou participou nos bastidores de uma campanha, não vou nem dizer participou de campanha, porque às vezes você participa no Oba-Oba, vai pra um Sim. evento ou outro, mas assim, pra quem não tramita nos bastidores de campanha, você não tem dimensão, do quanto é custoso fazer uma campanha, 2, do quanto essas influências pesam. Até porque os caras venceram várias eleições da mesma forma. É, assim, uma das coisas que pra mim foi assim, eu não vou dizer as que mais impactaram, na verdade, foi, obviamente, a derrota do candidato de Edivaldo, com uma fórmula que vem elegendo pessoas desde Marcelo Deda, então elegeram Deda, elegeram Jackson Barreto, elegeram Belivaldo, elegeram Fábio Mitidieri agora, a muito custo, Sim. e com Foi apertado, né? um quesinho de uma disputa judicial, que deixou o Valmir inelegível, e elegeu Edivaldo por diversas vezes, elegeu Marcelo Deda também, e que agora, na cabeça deles, a matemática fechava e que elegeria Luiz Roberto, porque eles sempre fizeram isso. Só que a queda de Cauê, que era o grande Marqueteiro, né? marqueteiro por trás disso, mostra que essa formulazinha que ele repetia, inclusive de repetir até as falas de propostas de candidato que nunca aconteceram, não funciona mais. E aí volta para aquela questão de rede social, Sim. assim, hoje as pessoas podem ver coisas que antigamente a mídia tradicional, que era hegemônica, não mostrava. E isso, tipo, tira de você esse poder de realmente influenciar unicamente o que as pessoas veem, pensam e replicam. Só que gera também aquela, o que você disse, né? A responsabilidade de assim, certo, a bola saiu deles, que vocês estavam dizendo que estava errado, que não estavam conduzindo correto, e a bola agora tá na sua mão. Como é que você trabalha agora? O holofote tá em você. Fala o que você faz, mostra o que você veio, e eu acho que a partir do momento que Emília e Ricardo, e esse grupo político que eles representam, venceu a eleição em Aracaju, pelo menos os colunistas e articulistas políticos já começaram a debater 2026. Claro, Entendeu? sem sombra de dúvida. E, como diz o jargão, a água começou a bater na bunda do governador e ele começou a se mexer. Ao ponto de convidar Edivaldo para ser secretário. Inclusive, eu faço um parênteses nessa possível indicação. Ele vai pra Sadurb, né? Regra que a gente aprende lá no Sun Tzu, a Arte da Guerra. Quando o seu adversário estiver errando, deixe-o errar. Eu faço muito coro que Fábio Mitidieri faça esse movimento, sendo muito sincero, porque é algo que ao meu ver, beira o absurdo no sentido em que
O Edivaldo sempre foi muito conhecido por não andar ou não frequentar interiores, não frequentar os municípios de Sergipe. E olha que Sergipe é um estado, o menor território do Brasil, então não é tão difícil Você você ir numa atravessa o estado em ponta a 2 horas, outra em é. 2, 3 horas. Mas Edivaldo é conhecido por não sair das 4 linhas de Aracaju. Inclusive, eu duvido que Edivaldo conheça, sei lá, 3 bairros do Nossa Senhora do Socorro, 2 da Barra do Coqueiro e 3 bairros de São Cristóvão. Eu duvido, inclusive. Mas esse movimento político que talvez Fábio Mitidieri está ensaiando, de colocar o Edivaldo à frente da SEDURB ou de qualquer que seja uma secretaria, é um movimento que só vem, na minha opinião, para prejudicar os planos políticos do governador para 2026, quaisquer que sejam eles. Porque o que a eleição de Aracaju mostrou é que, como você me falou, esse poderio financeiro, político de Edivaldo não foi suficiente. E que talvez a imagem de bom gestor que Edivaldo apresentou durante muitos anos não seja tão boa assim como ele apresentava, claro, com muitos méritos do seu marqueteiro. Porque um bom marqueteiro, meu amigo, Faz consegue fazer mágica. mágica. E de fato conseguiu fazer, conseguiu criar no imaginário popular o Edivaldo sendo um bom gestor. Não estou aqui desmerecendo nem trazendo detalhes mais sobre a minha opinião acerca disso. Mas o ponto é, não foi suficiente para combater e para destituir, digamos assim, a vontade popular. Cara, era um negócio assim surreal. E eu digo porque eu estive ali e acompanhei, de certa forma, um pouco ali, como observador, a campanha política, a eleição, digamos assim, a campanha eleitoral de Emília e de Ricardo. E, meu amigo, era um fenômeno assim. Você andava na rua, você estava no carro, lá via a movimentação do trio passar. Quando você olhava para uma esquina, você via uma senhorinha de camisola, 9 horas da noite, com a criança no colo, correndo para chegar na esquina para ver Emília, para ver Ricardo. Então, assim, era um negócio assim, de outro mundo. Era realmente para ser e foi. Agora, 2026 está aí. As peças, o xadrez político já está se movimentando. E eu não tenho dúvidas que o sinal de alerta já foi ligado, né? A luz vermelha já foi ligada no governador e das pessoas que o cercam, para que a campanha de 2026 certamente ela será, digamos assim, uma grande virada de chave, tanto para um lado quanto para o outro, até porque o grupo político de Emília e de Ricardo está se ampliando, tende a crescer. É óbvio, todo mundo quer ficar ao lado do vencedor, quem não quer? Basta ver que no segundo turno muita gente que estava de um lado foi para o outro lado. Natural, é do jogo político, não estou aqui fazendo menção, nem Nem juízo de deferência, nem valor, né? referência, nem juízo de valor de ninguém que tenha tomado essa atitude. Sejam muito bem-vindos, né, Não, inclusive. tem espaço para quase todo mundo. Agora, que fique registrado que o xadrez político, enquanto nós conversamos, está sendo movimentado, as peças estão movimentadas. Eu acho que tem 3 grandes atores nesse emaranhado político que serão fundamentais para as eleições de 2026. Certamente o André Moura, o Valmir Francisquinho e o próprio Fábio Mitidieri, que cada qual, à sua medida, tem influências em alguns municípios ao redor do estado de Sergipe. E penso eu, tal como no xadrez, tal como no tabuleiro de guerra, as peças que eles movimentarem, e sendo bem claro aqui, os municípios que eles movimentarem a favor desse ou daquele candidato a governo em 2026 poderão certamente impactar o resultado da eleição. Agora, que fique claro, isso não é garantia nenhuma, porque se fosse garantia, o preposto de Edivaldo teria sido eleito e o Luiz Alberto seria o nosso prefeito de Aracaju. Mas impacta, de certa forma, quando você movimenta uma máquina de alguns municípios, de algumas prefeituras, a favor desse ou daquele candidato. Eu acho que. E aí é realmente uma opinião Sim. minha. Eu acho que a decisão de Fábio foi muito errada de convidar Edivaldo. De tirar Luiz, porque enquanto secretário, ele nunca foi um mau Mas secretário. ainda não houve essa movimentação, né? O Luiz Alberto Houve o continua. convite. O Luiz Alberto Houve o continua à convite, foi frente da formalizado SEDURB. e Edivaldo aceitou, até onde eu tinha Sim. visto. E que Luiz Roberto seria transferido para o meio ambiente. Eu nem sei qual era o... Adema, no caso. Adema. Só que eu entendi, pelo menos eu acho que eu entendi, né? A gente só pode supor, né? As razões pelas quais Fábio fez o que fez. Porque, veja, Edivaldo sem mandato, certo? Apesar de, querendo ou não, ele conhece Aracaju, ele foi prefeito por 16 anos, ele poderia ser o maior incompetente do mundo, não tem como você não conhecer a cidade. Ele conhece muito bem Aracaju. Eu acho que o erro que ele fez não foi um erro de desconhecimento da cidade, mas de escolher o candidato errado. E 2, eu acho que foi uma questão muito soberba de tipo, eu vou bancar ele e eu vou conseguir, eu vou mostrar para as pessoas o quão forte eu sou politicamente. Tanto que assim, Luiz Roberto disputou para deputado federal, perdeu.
houve um gap de 2 anos. Qual era dele? O candidato é Luiz, vamos preparar Luiz durante esses 2 anos. Vamos projetar a imagem de Luiz para que a gente maximize as chances de vitória. E eles largaram de mão. Luiz se tornou secretário, não houve nenhum tipo de mudança ou nenhum tipo de estratégia ou de investimento na imagem dele, tanto que ele iniciou a disputa lá atrás, sendo o candidato do prefeito, com o prefeito, o governador, senadores, deputados federais do lado dele, e ninguém sabia quem era o cara. E eu acho que o maior erro foi justamente esse. Eu ouvi de muita gente que Edivaldo conhece muito a cidade de Aracaju, por isso que Fábio queria Edivaldo perto. E que a capital, obviamente, tem metade dos votos do estado. Então, assim, a capital é preponderantemente o super trunfo, O né? fio da balança, né? Na eleição. Só que eu acho que, na verdade, Fábio mandou uma mensagem para os aliados políticos, e eu acho que aí é que é um grande problema. Quando você se cerca da mesma classe que você deixa de ter contato com o resto do povo, que é o que a gente acabou de falar desse distanciamento do PT, o distanciamento dos democratas nos Estados Unidos. Mas a mensagem que ele quer passar é de fidelidade. E aí eu vou tentar demonstrar isso. Imagine que é o seguinte: quando houve a disputa para a prefeitura de Aracaju, que Edivaldo disputou a reeleição, houve um consenso, isso já é público, houve um consenso, todo mundo sentou. Edivaldo disse que não disputaria o governo. Isso fez com que todo mundo se aglutinasse ao redor dele, porque ele deixaria de ser uma ameaça e utilizaria o poderio da prefeitura para ajudar a eleger o próximo governador. Isso fez com que Laércio acalmasse os ânimos, que queria disputar o governo, acabou disputando o Senado, e fez com que Fábio acalmasse os ânimos e todo mundo se uniu ao redor de Edivaldo. Chegando perto da eleição, Edivaldo começou a botar o carro dele na rua. E aí gerou todo aquele desgaste, houve aquela entrevista dele saindo da WG, da reunião, dizendo que erraram na escolha de Fábio Mitidieri. E Fábio, ainda assim, nunca falou mal politicamente de Edivaldo, tentou contornar a situação, e ele é muito conciliador, isso é fato, é um grande atributo dele. Ele contornou a situação, Edivaldo apoiou ele, acho que muito aquém do que realmente poderia e deveria, e colheu as vitórias no segundo turno de Aracaju ter pesado a favor de Fábio Mitidieri, que zero créditos aí, na minha opinião. Só que Fábio, ainda assim, o que ele quis mostrar? Veja, eu tomei uma bola nas costas, isso a casta política sabe o que foi que aconteceu ali. Ainda assim, eu mantive minha palavra de apoiar o indicado de Edivaldo, independente de quem quer que seja. E mesmo quando Edivaldo perde, eu ainda tô ali para estender a mão porque ele é meu aliado. E isso passa uma mensagem muito clara para a casta política, de que se esse homem me der a palavra, ele vai manter. Sim, não, concordo integralmente com você nesse sentido, que é muito incomum nós encontrarmos esse nível de lealdade na política. Agora, eu discordo com você no ponto de que o Luiz Roberto foi o candidato errado para Edivaldo. Não é que foi, é que só tinha Luiz Roberto. Porque, veja, quando você observa o núcleo duro da gestão de Edivaldo, quem ali teria, talvez, a mesma condição de administrar a cidade se não Luiz Roberto? E aí, veja, é um outro erro que muitos políticos cometem. Eles ficam tanto tempo frente à gestão, frente ao poder, ao controle político, que é como você falou, eles acabam se cercando de X, Y, Z pessoas, e eles não pensam que mais à frente ele vai precisar ceder o lugar a alguém. É o mesmo erro cometido na cidade vizinha aqui, o Padre Naldo. O Padre Naldo foi prefeito da segunda maior cidade de Sergipe, Nossa Senhora do Socorro, durante 8 anos, e não conseguiu, durante 7 anos, pensar mais à frente, poxa, daqui a 8 anos eu não vou poder mais ser prefeito, eu tenho que pensar em alguém. No finalzinho, nos 45 minutos do segundo tempo, ele coloca quem? A Carminha, que tem toda aquela história de se era esposa, se teve ou não teve algum relacionamento com ele. Não vou entrar aqui no mérito e trazer esse ponto aqui à tona, que pouco me importa isso. Agora, o fato é, Edivaldo comete o mesmo erro de Edivaldo. Mas você entende que a atitude de Fábio, teoricamente, sana esse problema? Porque, veja, qual é a razão deles não prepararem um sucessor? Eles não confiam, isso é fato. Sim. Eles são muito meticulosos de, se eu der um espaço pra esse cara mais na frente vai cortar minhas pernas. Vide Suquita ter elegido Silvani prefeita, vide várias outras histórias. Eu vi uma notícia, não sei se isso é verdade, só vi uma headline dizendo que Júlio e Marcos Santana já tinham brigado em São Cristóvão. E agora em Itabaiana, disse que o Adailton deixou dívidas milionárias para família de Francisquinho, que é um cara que era da extrema confiança dele. Então isso é... Então assim, o que aconteceu também
nessa última disputa, antes dessa última disputa, na verdade, na Barra dos Coqueiros, que o cara tinha sido eleito pelo prefeito, por Ayrton, romperam e agora disputaram a eleição. Então, assim, essas histórias de traições, elas são muito recorrentes na política. Isso faz com que eles pensem só neles e depois eles veem de que forma eles passam a bola. Mas aí, viu, ao meu ver, é uma pequeneza da pessoa enquanto ser político. Mas você entende que essa atitude de Fábio meio que é justificável transpassa a partir disso aí. Só que, veja, é justamente pensar tão somente no hoje, não no amanhã. Sim. Você tem que entender que eu concordo plenamente quando você vira um político, um mandato, o mandato ele é eletivo, mas ele é temporário. A partir desse pressuposto, você vai ter que pensar, ok, fui eleito vereador, fui eleito prefeito, fui eleito governador, fui eleito presidente. Daqui a 4 anos eu posso tentar uma reeleição ou passar para o próximo. Então, penso eu que já no momento em que você vence a eleição, recebe o seu diploma, o TRE, reconhece você como portador daquele cargo político, seja ele qual esfera for, você já tem que pensar, poxa, daqui a 4 anos eu vou para a reeleição? Daqui a 4 anos, quem vai herdar o meu espólio, o meu capital político? E pensando nisso, você já tem que se cercar de boas pessoas, pessoas de sua extrema confiança, e que consigam, de certa forma, reunir as pessoas que lhe ajudaram a chegar ali, e ao mesmo tempo que trazer outras pessoas. Porque senão acaba acontecendo isso, e assim, não estou dizendo que isso é ruim não, porque de uma certa medida isso foi favorável para nós, no sentido de que fez com que a Emília e o Ricardo Marques conseguissem ser eleitos prefeita e vice-prefeito de Aracaju. Mas veja, isso demonstra talvez uma pequeneza de espírito público, político, porque você pensa, poxa, não, vou ficar só aqui, vou deixar para decidir lá. Não, essa preocupação, ao meu ver, meu amigo, deveria ser talvez a primeira preocupação de um político recém-impossado, recém-eleito. Daqui a 4 anos, onde é que eu quero estar? Apesar de ninguém fazer isso. Apesar de pouquíssimas pessoas fazerem isso, daqui a 8 anos, onde é que eu quero estar? Eu quero estar numa reeleição, eu quero capitanear outras pessoas ao meu redor e dividir esse meu capital político entre pessoas que comunguem dos mesmos valores e princípios e que possam dar continuidade ao meu trabalho. Então, viu, eu acho que falta isso a muitos políticos de nosso país. Eu acho que falta projeto. Del Rey não é diferente. Falta projeto. Aqui, as lideranças políticas, vamos dizer assim, elas são muito individuais. São líderes deles mesmos. E eles capitaneam projetos próprios. Sim. E aí, com todas as vênias, vamos dizer assim, o PT é o único partido que tem um partido. Isso é fato. O PL tá tentando desenvolver, mas ainda tem muita gente fisiológico. Ricardinho, como é que tá nosso tempo pra gente conseguir? 3 minutos. Falta 3 minutos? Pronto, já estamos encerrando. Então, pra gente encerrar, vamos dar uma de mãe de nada de novo. O que você vê daqui a 2 anos acontecendo em Sergipe? Pragmaticamente falando. Veja... Quem disputa, quem vai pra cá daqui... A gente tem 2 vagas de Senado e uma vaga historicamente de governador. Falando, uma vaga. E você, se quiser se aventurar, eu vou fazer isso também nos deputados federais. Deputado estadual não dá porque é muita gente. Mas deputados federais, uma mudança ou outra, o que acontece? Veja, eu vou começar pelo governo. Eu acho que... Quem disputa? Começando. O Fábio Mitidieri, certamente. E um outro nome mais à direita e um ao centro. Eu acho que esse é o cenário. Mas nomes? Não, veja, nomes. Certamente, por que não, talvez uma Emília ou o próprio Ricardo. Quem sabe até o próprio George Passos. E Valmir, você desconsidera? Não, porque Valmir, veja, meu amigo, eu tenho muita simpatia por Valmir. Mas se Valmir pisar o pé fora de Itabaiana, vão arranjar um jeito de tirar ele. Sendo bem sincero. Então não é nada contra Valmir, que você acha que não vão deixar. Não vão deixar, assim como não deixaram ele. Eu concordo. Então assim, Valmir, infelizmente ou barra felizmente, está, digamos assim, amarrado de maneira uterina a Itabaiana. O máximo que ele pode fazer, e ele fez isso muito bem, foi justamente pensar nisso, em como é que eu vou dividir esse meu espólio político entre outras lideranças. O filho e o filho. Ele dividiu e fez também um deputado estadual que está na Lese hoje em dia. Marcos Oliveira. Marcos Oliveira. Então, o Valmir é uma liderança política pujante, é um cara que era para ser o governador do nosso país, do nosso estado. Teve voto para isso. No primeiro turno, inclusive, outro fato histórico, mas não conseguiu ser pelos cases jurídicos que existem aí. E novamente sem apoio político nenhum. Nem vou adentrar nisso, porque a questão jurídica eu prefiro me abster de comentar sobre isso. Então, o Fábio Mitidieri vai ter, sim, certamente, uma oposição à esquerda, porque o PT não vai abrir mão de lançar uma candidatura, seja ela qual for. Isso é fato, seja o Márcio Macedo, seja o próprio Rogério Carvalho, ou até, sei lá, quem sabe um João Daniel da vida, ou uma Candice. Então é natural que o PT venha com um candidato, o Fábio Mitidieri, e um nome centro-direita. São, a meu ver, os 3 grandes nomes que irão disputar o governo em 2026. Senado, a gente tem as 2 vagas, certamente uma delas, historicamente falando, é da esquerda.
o PT consegue fazer muito bem esse trabalho de base em vários municípios e conseguir manter uma vaga do Senado à sua disposição, vamos assim dizer, seja ele qual for, e acredito que o Rogério Carvalho vai disputar essa vaga novamente, mas aí abre-se uma brecha para segunda vaga. Então a gente tem alguns nomes aí que estão no cenário. A gente tem o próprio André Moura, a gente tem o próprio Rodrigo Valadares, a gente tem o próprio Alessandro Vieira, a gente tem o próprio Edivaldo. Agora, entre todos esses, para mim, a grande disputa vai ser entre André Moura e Rodrigo Valadares, para pegar a outra vaga, que é a vaga do senador Alessandro, que eu acredito que não se reelege. Ponto. Para mim, a outra vaga do Senado, uma é da esquerda, a outra vai ser entre o André Moura e o Rodrigo Valadares. A nível de deputados federais, eu acredito que alguns deputados federais não voltam. São deputados federais de um único mandato. Eu posso, talvez, aqui, já Catarina. que é Diná, Catarina Feitosa é o primeiro nome que me vem à mente. E deputados estaduais é humanamente impossível, porque é uma outra realidade política que só vai ser desenhada mais... É uma questão muito regional, né? mais à frente. Mas penso eu que 2026 promete grandes emoções no cenário político na nossa capitania aqui, Sergipe Del Rey. Muitas emoções, muitos acordos políticos estão... Que assim, o governador fala publicamente, não, só vou pensar em eleição em 2026. Mentira, pra cima de mim, não, a eleição já começou. Já estavam se movimentando. O próprio fato do governador começar a intensificar as agendas nos interiores, a falar menos de festa e ir mais pra rua, isso é um sinal claro de que já é movimento político. E nós vivemos e respiramos política a todo instante e a todo momento. Desde o ato mais humilde e simplório, que é ir na padaria comprar o pão, ao ato mais, digamos assim, mais magnânimo da política, que é de fato representar o povo em algum parlamento. Sim. Tudo é política. Então não venha dizer para mim que, não, só vou pensar em política 2026. Não. Quem é político pensa política de manhã, de tarde e de noite. Eu acho que, assim... Só para, e aí pontuar, vou dar a minha carteirada de advogado. Valmir perdeu, né, o recurso que ele fez. Ele fez um acordo com o Ministério Público, um ANP, que chama Acordo de Não Persecução Penal. Só que o tribunal daqui não homologou. O Ministério Público deu ok, mas o tribunal não homologou. Com toda certeza, Evânio, que é o advogado dele, vai recorrer para o TSE. E eles vão... possivelmente reverter ou não, depende dos argumentos. Sim. E dois, do lobby político que vai gerar. Mas eu ainda acho, sendo bem sincero, não por vontade, mas uma questão de distância e de análise política, que Valmir não disputa. Se eu pudesse chutar, eu acho que Emília disputaria o governo, e acho que esse sentimento que Emília deveria ter sido indicada por Valmir lá atrás, ele vai ser preponderante, vai retornar de uma forma muito, muito mais pujante. 2... eu acho que pode ser uma eleição decidida em primeiro turno, e se não for decidida em primeiro turno, eu chutaria que a polarização que vai acontecer nacionalmente, ela vai ser repetida aqui, em dois aspectos. Fábio pode não estar no segundo turno, dependendo de como ele conduzir, dependendo de como a eleição for conduzida, da mesma forma que, se tivesse um segundo turno, seria entre Valmir e Rogério, não sim, Fábio e Rogério, como aconteceu. E eu acho que as vagas de Senado vai ser um da direita e um da esquerda, e eu chutaria... Se Rogério disputar o Senado, Rogério. Se Márcio disputar o Senado, ou Eliane Aquino disputar o Senado, um deles dois. E do outro lado estaria Rodrigo. Eu acho que André, possivelmente, também não vai disputar o Senado. E se ele for indicar alguém, eu acho que ele indicaria a esposa, Lara. Que já foi prefeita não sei quantas vezes, de Japaratuba, Pirambu, não sei precisar. Mas eu acho que ela seria indicada, por uma questão de idade, de maturidade política. Mas eu acho que a próxima vaga é de Rodrigo. E aí é uma questão... Eu aprendi, vou dizer aprendi é foda, mas eu passei a não duvidar mais de Rodrigo. Entendi. Depois do que ele fez com o deputado estadual ganhando por 2 votos, tem um mandato que teve suas questões conturbadas e afins, e se eleger deputado federal muito bem, ter a repercussão nacional, eleger Moana como a mulher mais votada da história de Aracaju para a Câmara de Vereadores. É um cara que, assim, você pode não gostar, pode gostar, mas duvidar é uma coisa que eu não recomendaria dele. Acho que com isso a gente... Não, perfeito. Encerra... Fica aqui as previsões, ficam aqui os nossas, digamos assim, elucubrações sobre o futuro político daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos voltaremos a ver esse vídeo, assistir esse vídeo e ver quem acertou, quem errou, mas acredito que não irá fugir muito dessa nossa, desse panorama, dessa nossa né? realidade. Vamos saber daqui a 2 anos, essa é a verdade. Pois é. Bom, é isso. Quero agradecer a todos vocês que nos assistiram, que nos prestigiaram com sua audiência, com sua atenção.
Espero que esse papo tenha sido para você, assim como foi para nós, esse momento de deleite, esse momento de conversa, esse momento de, por que não, pensar para além fora da caixa a política. Esse é o primeiro de muitos outros programas do podcast Gazeta Del Rey, viu, meu amigo? Muito obrigado, Ricardinho. Muito obrigado pela parceria de sempre. E né, acho que nos vemos certamente, acho não, nos vemos nas próximas oportunidades. Com certeza, né? Fiquem com Deus e até a próxima.